Há momentos na história da humanidade em que Deus levanta a sua voz através de sinais tão claros, tão inequívocos, que quando você finalmente os vê e compreende sua magnitude, pode ser tarde demais para voltar atrás. Você está prestes a descobrir uma verdade bíblica que mudará completamente a forma como você enxerga os acontecimentos ao seu redor, e eu oro para que seus olhos espirituais sejam abertos antes que seja tarde demais. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, pois as revelações que compartilharemos aqui podem não estar disponíveis para sempre. Existe na palavra de Deus uma narrativa que poucos compreendem em toda a sua profundidade, uma história que revela o padrão divino de como o Senhor age quando a humanidade ultrapassa determinados limites. É a história de um homem justo vivendo em meio a uma geração perversa, um homem que recebeu de Deus uma advertência específica, clara e urgente. Esse homem se chamava Noé, e sua história não é apenas um relato do passado, mas um espelho profético do que estamos vivenciando nestes últimos dias. Noé vivia em uma época muito semelhante à nossa. O livro de Gênesis capítulo 6 versículo 5 nos revela que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Pare por um momento e reflita sobre estas palavras. Toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. Isso não lhe lembra algo? Não é exatamente o que vemos hoje quando observamos a sociedade ao nosso redor? O que tornou os dias de Noé únicos não foi apenas a maldade generalizada, mas o fato de que a humanidade havia chegado ao que posso chamar de ponto de não retorno. Era o momento em que Deus disse: "Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem." Segundo Gênesis capítulo 6 versículo 3, havia um prazo, um tempo determinado, e quando esse tempo se esgotasse, não haveria mais oportunidade para arrependimento. Mas observe a misericórdia divina em ação. Deus não destruiu a humanidade sem antes oferecer uma última oportunidade. Ele escolheu Noé, um homem justo e íntegro em sua geração, para ser tanto um construtor quanto um pregador. Segundo Pedro capítulo 2 versículo 5, Noé foi um pregoeiro da justiça. Por quanto tempo ele pregou? Quantos ouviram sua mensagem de advertência? Quantos viram aquela arca gigantesca sendo construída dia após dia, ano após ano, e ainda assim rejeitaram a oportunidade de salvação? A arca não foi construída em segredo. Não foi um projeto que passou despercebido. Imagine o impacto de ver uma embarcação colossal sendo erguida no meio da terra seca, longe do mar. As pessoas passavam, observavam, questionavam, alguns talvez até tenham ajudado Noé a conseguir materiais ou mão de obra, pensando que se tratava de algum projeto comercial. Mas poucos, muito poucos, compreenderam que aquela arca representava a única porta de escape do juízo que estava por vir. E aqui está uma verdade que penetra como espada de dois gumes em nossa época. Deus sempre avisa antes de agir em juízo. Sempre. Amós capítulo 3 versículo 7 declara: "Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas." Noé foi o profeta de sua época, o homem que Deus escolheu para advertir a humanidade sobre o juízo iminente. Mas chegou o dia em que a construção da arca foi finalizada. Gênesis capítulo 7 versículo 1 registra as palavras do Senhor a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração." Note que Deus não disse talvez você deva entrar ou quando você se sentir pronto. Ele disse entra, um imperativo divino, uma ordem que não admitia demora ou hesitação. O que aconteceu em seguida revela um dos aspectos mais solenes de todo o relato. Gênesis capítulo 7 versículo 16 nos informa que os animais entraram na arca como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Prestem atenção nestas palavras: "E o Senhor o fechou por fora." Não foi Noé quem fechou a porta da arca. Foi o próprio Deus. E quando Deus fecha uma porta, meus queridos irmãos, ninguém pode abri-la. Imaginem aquele momento. A porta da arca se fechando com um som que ecoou por toda a região. As pessoas que estavam do lado de fora, que durante décadas haviam zombado de Noé, que haviam rejeitado sua pregação, que haviam ignorado os sinais, de repente se deram conta de que algo estava realmente acontecendo. Talvez alguns tenham batido na porta da arca quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Talvez tenham gritado, suplicado, implorado para que a porta fosse aberta novamente. Mas era tarde demais. O ponto de não retorno havia sido ultrapassado. Gênesis capítulo 7 versículos 11 e 12 registram: "No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Não foi uma chuva comum. Foi um dilúvio de proporções catastróficas, algo que a humanidade nunca havia experimentado antes. Durante 40 dias e 40 noites, a água subiu continuamente. Primeiro cobrindo os campos, depois as casas, depois as montanhas mais baixas, até que, conforme Gênesis capítulo 7 versículo 19, as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu. A destruição foi completa e irreversível. Todos os que ficaram do lado de fora da arca pereceram. Mas por que estou contando esta história para vocês hoje? Por que essa narrativa de Noé e o dilúvio é tão relevante para nossa época? Porque nosso Senhor Jesus Cristo fez uma declaração profética que deveria nos fazer tremer e ao mesmo tempo nos encher de esperança e urgência. Em Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39, ele disse: E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus estava estabelecendo um paralelo direto entre os dias de Noé e os dias que precederiam sua segunda vinda. Ele estava nos alertando que haverá novamente um momento na história quando a porta da graça se fechará, quando o ponto de não retorno será ultrapassado, quando será tarde demais para aqueles que rejeitaram o evangelho da salvação. Olhem ao redor e digam-me se não estamos vendo os mesmos sinais que marcaram os dias de Noé. A maldade se multiplicando sobre a terra. A imaginação dos pensamentos do coração humano sendo só má continuamente. A violência, a corrupção, a perversão sexual, a rebelião contra Deus se tornando não apenas aceitas, mas celebradas e promovidas como virtudes. No Brasil, assim como em todo o mundo, presenciamos a desconstrução dos valores bíblicos que um dia foram o fundamento de nossa sociedade. Vemos leis sendo criadas para proteger o pecado e perseguir a justiça. Vemos igrejas se curvando diante do politicamente correto em vez de se curvarem diante da palavra de Deus. Vemos uma geração inteira sendo doutrinada para acreditar que não existe verdade absoluta, que cada um pode criar sua própria moral, que Deus é apenas uma construção social ultrapassada. Mas assim como nos dias de Noé, Deus tem levantado pregadores da justiça, homens e mulheres que não se calam diante da degradação moral de nossa época. Assim como Noé construía a arca enquanto pregava, nós estamos construindo vidas santas, famílias piedosas, comunidades de fé enquanto proclamamos o evangelho de arrependimento e salvação em Cristo Jesus. E assim como a arca de Noé representava a única esperança de salvação em sua época, Jesus Cristo é a única esperança de salvação em nossa época. Atos capítulo 4 versículo 12 declara: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é nossa arca, nosso refúgio seguro quando as tempestades do juízo divino se abaterem sobre este mundo. Mas prestem atenção a este detalhe crucial. Assim como houve um momento específico em que Deus disse a Noé: entra na arca, haverá um momento específico em que Jesus voltará para buscar sua igreja. Paulo descreve este momento em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Este é o arrebatamento da igreja, o momento em que Jesus virá buscar seus filhos antes que o juízo final se abata sobre a terra. E assim como a porta da arca se fechou por ordem divina, quando este momento chegar, não haverá mais oportunidade para aqueles que rejeitaram a salvação. Alguns podem perguntar: pastor, mas quando isso vai acontecer? Podemos saber o dia e a hora. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 24 versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Não sabemos o momento exato, mas sabemos que está próximo, pois vemos os sinais se cumprindo diante dos nossos olhos. Daniel capítulo 12 versículo 4 profetizou sobre os últimos dias. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma para outra parte, e a ciência se multiplicará. Nunca na história da humanidade vimos tanto conhecimento sendo adquirido em tão pouco tempo. Nunca vimos tanta mobilidade,
pessoas correndo de uma para outra parte como hoje, com aviões, trens, automóveis, conectando o mundo inteiro em questão de horas. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5 descreve precisamente o caráter moral dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Digam-me se não é um retrato fiel de nossa sociedade atual. Homens amantes de si mesmos, vivemos na era do selfie, da autopromoção constante nas redes sociais, do culto ao ego. Avarentos e presunçosos, nunca houve tanta ostentação, tanto desejo desenfreado por riqueza material. Desobedientes a pais e mães, a autoridade parental está sendo sistematicamente destruída por ideologias que incentivam crianças a desrespeitarem e até mesmo denunciarem seus próprios pais. Sem afeto natural, vemos famílias sendo desconstruídas, filhos abandonando pais idosos, pais abandonando filhos, relacionamentos sendo tratados como mercadorias descartáveis. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, o hedonismo se tornou a religião oficial de nossa época, onde o prazer imediato vale mais que a eternidade com Deus. Mas a profecia mais impressionante sobre nossos dias se encontra em Mateus capítulo 24 versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pela primeira vez na história, temos a tecnologia necessária para cumprir esta profecia. Através da internet, da televisão, do rádio, de missões ao redor do mundo, o evangelho está sendo pregado literalmente a todas as nações. Isaías capítulo 66 versículo 8 faz uma pergunta profética: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Esta profecia se cumpriu literalmente em 14 de maio de 1948, quando Israel renasceu como nação após quase 2000 anos de dispersão. Em um só dia, por decreto da ONU, Israel voltou a existir como Estado soberano. E Jesus disse em Mateus capítulo 24 versículo 32, aprendei, pois, desta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira é um símbolo bíblico de Israel. Quando Israel florescesse novamente, seria sinal de que a volta de Cristo estaria próxima. Israel não apenas renasceu, mas se tornou uma das nações mais prósperas e tecnologicamente avançadas do mundo em apenas algumas décadas. Ezequiel capítulo 38 profetiza sobre uma grande aliança que se formaria contra Israel nos últimos dias, envolvendo nações do norte. Hoje vemos exatamente isso acontecendo, com Rússia, Irã e outras nações formando alianças contra Israel, cumprindo detalhadamente as profecias bíblicas. Mas enquanto todos estes sinais se cumprem ao nosso redor, muitos continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. Exatamente como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o último momento, sem perceber que o juízo estava às portas. A diferença entre aqueles que entraram na arca e aqueles que pereceram no dilúvio não foi inteligência, riqueza, status social ou influência política. A diferença foi que uns ouviram e obedeceram à voz de Deus, enquanto outros a rejeitaram. Noé e sua família foram salvos não porque eram perfeitos, mas porque creram na palavra do Senhor e agiram com base nessa fé. Hoje, a porta da graça ainda está aberta. Jesus ainda está chamando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Ainda há tempo para entrar na arca da salvação, que é Cristo Jesus. Ainda há oportunidade para arrependimento, para mudança de vida, para reconciliação com Deus. Mas não sabemos por quanto tempo esta porta permanecerá aberta. Assim como Deus estabeleceu um prazo nos dias de Noé, Ele estabeleceu um prazo para nossa geração. E quando este prazo se esgotar, quando Jesus voltar para buscar sua igreja, aqueles que ficarem de fora experimentarão o que a Bíblia chama de grande tribulação, um período de juízo sem precedentes sobre a terra. Apocalipse capítulo 3 versículo 10 promete aos fiéis: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja fiel será preservada deste período de tribulação, assim como Noé foi preservado do dilúvio.
Mas para aqueles que rejeitarem a salvação, o próprio Jesus advertiu em Lucas capítulo 17 versículos 26 e 27. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Meus queridos irmãos, não permitam que esta mensagem passe por vocês como mais um sermão. Esta é uma advertência divina, um alerta celestial, um chamado urgente ao arrependimento. Os sinais estão se cumprindo. Os tempos estão se encerrando. A volta de Jesus está mais próxima do que quando cremos. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, não espere mais um momento. Amanhã pode ser tarde demais. Se você é crente mas tem vivido uma vida morna, distante dos caminhos do Senhor, este é o momento de despertar, de voltar ao primeiro amor, de preparar sua vida para o encontro com o noivo celestial. Lembrem-se, quando Deus fechou a porta da arca, não houve segunda chance. Quando Jesus voltar, não haverá segunda oportunidade. Segundo aos Coríntios capítulo 6 versículo 2 declara: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Hoje é o dia. Agora é o momento. Não esperem até que seja tarde demais. A escolha está diante de cada um de vocês. Vocês podem continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, ignorando os sinais, rejeitando a voz de Deus. Ou vocês podem, pela fé, entrar na arca da salvação que é Jesus Cristo, permitindo que Ele os lave com seu sangue precioso, que os transforme pelo poder do Espírito Santo, que os prepare para a eternidade gloriosa que Ele tem preparado para aqueles que o amam. A porta ainda está aberta, mas não por muito tempo. O Senhor Jesus está voltando, e quando Ele vier, será tarde demais para mudanças. Será tarde demais para arrependimento. Será tarde demais para a salvação. Por isso eu vos imploro pelas misericórdias de Deus, não deixem que seja tarde demais para vocês. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. E se o Senhor tocou seu coração através desta palavra e você gostaria de abençoar este ministério, há um botão Valeu Demais onde você pode deixar uma ajuda de fé. Mas faça isso apenas se realmente sentir em seu coração o desejo de contribuir, pois Deus ama quem dá com alegria. Que o Senhor Jesus abençoe abundantemente suas vidas, e que possamos todos estar preparados para aquele grande dia do encontro com nosso Salvador. Amém e amém.